feito, né? Meus irmãos, eu quero meditar nessa noite em Lucas 17. Se você puder, abra sua Bíblia nesse texto, Lucas 17. Quero falar nessa noite um pouco sobre gratidão. Lucas 17, eu quero meditar dos versículos 11 ao 19. Lucas 17, do 11 ao 19. Podemos ler, irmãos? Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado por essa noite de oração. O Senhor é santo, cheio de misericórdia, justo, fiel. Nossa vida está em Tuas mãos, Senhor Deus, porque quando oramos, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações, nós Te bendizemos, porque o Senhor é um Deus que ouve e responde segundo a Tua boa vontade, Pai. Nessa hora, nossa oração é para que essa palavra, Senhor Deus, possa nos trazer a exortação do céu, nos fazer despertarmos, ó Pai, para termos um coração grato a Ti, em toda e qualquer circunstância. Ajuda-nos, abençoa-nos, ó Pai, somos Teus, nós Te bendizemos. Amém. Amém. Meus irmãos, o meu sogro, ele foi diácono de uma igreja presbiteriana, onde eu passei parte da minha adolescência e juventude. E há alguns anos ele já faleceu, né? O pai de Raquel, seu José Alves, saudoso José Alves. Tem uma história muito interessante sobre ele. Ele ia fazer a feira lá no Mercado Central. Muitos anos passou fazendo a feira lá. E na época tem aqueles carroceiros, né? Que pegavam a sua feira e levavam até o carro. E aí houve uma fidelização nesse sentido, porque acho que era nos sábados, aos sábados, todo sábado o carroceiro era o mesmo carroceiro. E todo sábado meu sogro ajudava, né? Pagava, mas assim, de maneira muito generosa. De modo que, com o auxílio desses pagamentos, esse rapaz carroceiro conseguiu construir uma casa para ele, né? Construiu uma casa, a casa onde ele mora hoje. Já são passados 15 anos, pelo menos, que o meu sogro faleceu, mas acredita que esse rapaz, que agora, né, já tem 40 e tantos anos, ele sempre vai na casa da minha sogra, ou liga, sabe? E é uma expressão de gratidão tão grande, parece que todas as vezes que ele vai lá, ele faz questão de dizer assim: eu me lembro do que vocês fizeram por mim. E é tão marcante, toda vez que eu vejo lá, eu tenho certeza que ele foi lá com esse sentido, quando ele diz assim: você está bem, está mostrando, olha, eu sou grato, eu não esqueci o que vocês fizeram por mim. Meus irmãos, parece que não é algo muito natural, né? A gente ser grato durante tanto tempo. Às vezes a gente é grato pontualmente, no calor do momento, a gente recebe obrigado durante um tempo, mas porque nós temos uma certa dificuldade com isso, né? Gratidão é uma dádiva do céu, meu irmão, mas também é uma obrigação, não somente com o próximo, para aqueles com quem, né, que nos fizeram, que nos fazem algum tipo de bênção, né, que nos marcou a nossa vida de alguma forma,
mas sobretudo para com Deus. Precisamos ser gratos. Esse texto vai falar um pouco sobre gratidão. Eu quero refletir sobre esse tema geral, né? Mostrando que o Senhor nos trata com misericórdia e por isso nós devemos ser gratos a Ele. O Senhor sempre nos trata com misericórdia, por isso a gente precisa ser gratos a Ele. Precisamos ser gratos. A primeira coisa que eu quero ver com vocês é que o Senhor, Ele atende os necessitados. Veja bem, esse texto está tratando de um episódio muito marcante, onde o Senhor Jesus Cristo, Ele ia passando por uma determinada aldeia, indo para Jerusalém, Ele passa por uma determinada aldeia, passando pelo meio de Samaria e da Galileia, e Ele se depara com 10 homens que estão na mesma situação deplorável. Os 10 estão enfermos. Que enfermidade era essa? A lepra. Hoje a gente entende como hanseníase. Um problema muito sério, onde o indivíduo, para a medicina da época, era algo assim, não havia nenhum tratamento eficaz. Esses indivíduos, essas pessoas que eram acometidas pela lepra, elas eram excluídas da vida espiritual, porque uma vez impuro, uma vez constatado pelo sacerdote que essa pessoa estava com lepra, ela era automaticamente tirada do convívio social e sofria todo esse tipo de preconceito. Veja, é uma pessoa que está sentindo na carne que está padecendo. É uma pessoa que está sentindo na sociedade que está enfermo. E é uma pessoa que até na sua vida religiosa via que, segundo os parâmetros judaicos, ele estava afastado, impedido, né, de participar da vida religiosa. Por assim dizer, como se fosse afastado de Deus. E aí o texto vai mostrar que Jesus ele estava passando de caminho para Jerusalém. E esse é um termo importante para Lucas. Porque lá no finalzinho do capítulo 9 de Lucas, vai dizer lá que Jesus ele estava passando por Samaria, mas ele estava resoluto, decidido a ir para Jerusalém. E vocês sabem o que é que ele foi fazer em Jerusalém? Ele ia fazer o que em Jerusalém? Ele ia justamente para o desfecho do seu ministério. Foi em Jerusalém, onde ocorreu o quê? Sua prisão, seu julgamento e a sua crucificação. Então ele estava caminhando ali para o desfecho, ele estava assim resoluto. Mas ele faz questão de passar por uma determinada localidade, sabendo que ia se deparar com pessoas necessitadas. Eu não sei se você se fica incomodado ao ser, de certa forma, perturbado por algum pedinte. A expressão não é muito feliz, não, eu confesso, né? Mas, de repente, você está chegando num sinal e, de repente, você vê pessoas que estão pedindo, aí você, de certa forma, já meio que se prepara, né? Diz, agora, você vai dizer, ou dizer que não tem, ou pegar alguma moeda e tal, mas, às vezes, esse é um tipo de dificuldade que algumas pessoas evitam, né? Dizendo assim, não quero não. Fecha os vidros, né? Quer ficar, evitar esse tipo de contato. Mas Jesus é aquele que justamente vai ao encontro do necessitado, ao encontro daquele que precisa. E esse é o ministério de Jesus. Porque, pense, ele estava indo para Jerusalém, mas no caminho para Jerusalém não esquece das pessoas. Quer dizer assim, eu estou indo morrer, eu estou indo servir com a minha vida, mas a vida dele era um serviço. A vida dele era um serviço. A própria vinda de Jesus, né? Deus que se faz carne e habita entre nós, nos mostra essa preocupação que o Senhor Jesus Cristo teve para com os homens, entregando a sua própria vida. E o que é que ele faz? Ele faz um grande milagre. Porque os 10 estão como se fosse num coral, todos estão gritando. É curioso isso, lá em Levítico 13 e 14, a gente vai ver na lei do Antigo Testamento como isso era tratado. Aquele que fosse leproso, ele tinha algo muito curioso a fazer. O texto de Levítico, um dos textos lá 13,
versículos 45 e 46, assim: as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, os seus cabelos serão desgrenhados. Imagine só, a sua roupa vai ser rasgada, os seus cabelos serão desgrenhados, né? Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Veja, não só as pessoas já iam ver que ele era leproso, porque já ia sair afastado da sociedade, ele tinha que rasgar as suas vestes, ele tinha que andar descabelado, mas ele mesmo tinha que gritar: leproso. Ele mesmo teria que dizer: eu sou leproso. Veja que situação dramática, terrível, né? Situação terrível. E aqui, Jesus se depara com essas pessoas que certamente viviam em guetos ou vilarejos. Às vezes eles se juntavam, porque como eles eram excluídos da sociedade, aí fazia a comunidade dos excluídos. Está todo mundo excluído, então vamos ficar aqui. Todo mundo cabelo bagunçado, todo mundo veste rasgada, porque está todo mundo igual, todo mundo na pior. Imagine só. E muitas vezes eles se reuniam nesses locais para que um cuidasse do outro, para que a sua morte fosse mais digna. Porque nenhum médico ia tocar nele. Porque nenhuma pessoa ia chegar perto. Já pensou que situação? Isso faz um paralelo muito próximo com a nossa própria situação de pecado, né? O homem pecador. O homem que está afastado de Deus, alienado do Senhor por causa da sua impureza. Afastado do Senhor por causa do seu pecado. Não é o pecado que nos afasta de Deus? Foi o pecado que nos tirou do Éden e fez a gente viver nos guetos dessa vida. Mas o que é que Jesus faz? Ele vê o sofrimento. E quando ele vê o sofrimento, ele atende ao clamor das pessoas. Porque ele diz aqui, no verso 13, eles estão gritando: mestre, compadece-te de nós. Eles mudam a música, né? Estão dizendo assim: leproso, leproso, mas diz: mestre, tem compaixão de nós. E no versículo 14, ao vê-los, o que é que Jesus diz? Algo interessantíssimo aqui: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Vão se mostrar aos sacerdotes. Por quê? Porque tanto o sacerdote era aquele que averiguava a pessoa que estava leprosa, não é? Como também o leproso, uma vez curado, teria que se apresentar, aqui provavelmente o Monte Gerizim, teria que se apresentar ao próprio sacerdote para que ele constatasse que a pessoa estava curada e assim ela poderia voltar ao seu convívio social, à sua vida normal. E Jesus diz justamente isso: olha, vão até o sacerdote. Ele que não veio para revogar a lei, mas para cumprir. Vão até o sacerdote. E é isso que acontece. Uma coisa tão simples, uma ordem do Senhor. E o fato é que antes mesmo deles chegarem no seu destino final, antes de chegarem até o sacerdote, o texto vai dizer que eles já foram curados. Era aquela confiança na palavra de Jesus. Vão. E no caminho eles já se depararam com a própria cura. Algo extraordinário. Quem é que faz isso? Esse Deus que é poderoso. Esse texto nos mostra que Jesus, ele é Deus, porque ele tem poder para curar. Mas esse texto nos mostra também que esse Jesus, ele é misericordioso. Eu falei aqui domingo sobre o Salmo 146. Alguns versos dizem assim, ó: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. É um Deus que é o Criador dos céus e da terra. Aí depois o Salmo vai continuar e vai dizendo assim: que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome, que liberta os encarcerados, o Senhor que abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva.
O que é isso agora? Esse mesmo Deus que criou os céus e a terra, poderoso, é o mesmo Deus misericordioso. Veja, se Deus for somente todo-poderoso, às vezes quando nós procuramos alguém, algum favor, a gente quer procurar uma pessoa que seja poderosa. A pessoa poderosa, mas nem sempre a pessoa poderosa é misericordiosa. Aí você diz, ele tem poder, mas será que ele vai me ajudar? Uma coisa é outra coisa é outra coisa, não é? Por outro lado, tem pessoas que são misericordiosas, não é? Tem um coração grande, quer ajudar, mas não tem poder. Mas Jesus, ele une essas duas características. Tanto ele é poderoso, quanto ele é misericordioso. E é por isso que a gente está aqui em oração. É por isso que a gente se prostra diante de Jesus. Que a gente sabe, o Senhor é poderoso. Qual é a causa que ele não pode resolver? Qual o milagre que o Senhor não pode fazer? Mas ele é misericordioso. Ele olha os órfãos, as viúvas. Ele atende para os abatidos. Você está abatido, o Senhor olha para você. O peregrino. O cego, o Senhor abre os olhos. O Senhor ama os justos. Está faminto, o Senhor dá pão aos que têm fome. Que bênção, meus irmãos. Mas, mesmo sabendo disso, desse termo, mesmo tendo esse duplo estímulo, nem sempre isso é suficiente para desenvolver na gente uma vida de gratidão. Esse texto tem uma segunda lição aqui. Nem sempre os que são atendidos pelo Senhor agem com gratidão. Os 10 receberam a ordem do Senhor, dizendo assim, vão até o sacerdote. E parece que aquilo não foi difícil para eles não, atender essa ordem. Foi não. Eles pegaram essa ordem e disseram, vou lá. Não hesitaram. Eles estavam clamando e o Senhor diz, vai, e eles foram. Todos fizeram tudo certinho, obedeceram. Mas faltou um detalhe. De todos os 10 que foram curados, um samaritano, ele volta do meio do caminho, não chega nem até o sacerdote, e já volta para Jesus. E quando ele volta, Jesus, antes de falar sobre ele, sobre a sua fé, ele vai perguntar sobre os outros. E diz assim no verso 17, não foram purificados todos os 10? Jesus sabia. Onde é que está o resto desse povo? Onde estão os outros 9? Isso nos mostra que os olhos da maioria dos que foram curados, eles estavam muito mais interessados na bênção do que no abençoador. E logo se esqueceram do Senhor. Isso explica o fato de um somente ter voltado para agradecer. Os outros talvez tenham lembrado de Jesus. Eita, que bacana que ele fez. Talvez outros vissem Jesus somente como um curandeiro. Milagre pode ser algo meramente pragmático para muitos. Assim. Eita, eu vou cumprir o rito, e se eu cumprir esse rito, a bênção chega. Se eu botar um copo, nem sei se ainda, acho que já se modernizou esses ritos, né? Bota um copo em cima da geladeira, é só fazer isso. Ou, enfim, parece que é algo pragmático. Eu cumpro uma receita e a bênção chega. Meus irmãos, coisa interessante é que Jesus nota aqueles que não voltam para agradecer. E a ingratidão é uma marca da impiedade. Que Romanos, capítulo 1, quando ele fala da situação do incrédulo, ele diz algo interessante. Paulo diz, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Olha, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Quando Paulo vai tratar sobre a incredulidade, uma das primeiras coisas que chama a atenção é aqueles que receberam a bênção da parte de Deus, mas não renderam graças a Deus, não glorificaram a Deus. Quando esse que é curado chega para Jesus, ele dá glórias a Deus. Como é interessante isso.
Gratidão, então, meus irmãos, é um exercício do coração. Esquecemos muito rápido de ser gratos. Parece que a gente já pede uma coisa e deixa 10 na fila de espera. Aí quando chega um, a gente nem sequer diz obrigado, mas a gente já empurra as outras 10 petições. E a gente acaba esquecendo tantas coisas que Deus vai abençoando, que vai nos agraciando, que vai somando. Por isso Paulo diz assim, em tudo, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Em tudo. Um versículo antes ele diz assim, orai sem cessar. E no outro versículo ele diz, dê graças a Deus por tudo. Ou seja, é um exercício do coração, é um exercício da memória. Os salmos, eles mostram muito essa faceta. A gente precisa trazer à memória, né, as bênçãos do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ou seja, eu tenho que olhar para trás. Eu tenho que lembrar, eu tenho que agradecer, eu tenho que lembrar da cruz, eu tenho que lembrar do Calvário, eu tenho que lembrar da tumba vazia. Tenho que lembrar do Senhor que está sentado aos céus. E aí eu rendo graças ao Senhor. Ou seja, nunca vai faltar motivo de gratidão para a gente. Talvez você diga, eu não recebi aquele milagre. Né? Ou talvez uma cura física, outras necessidades. Mas se fomos alcançados por Cristo, curados, se a nossa lepra foi curada, então a gente tem motivos para, toda vez que a gente olhar para a nossa pele, por assim dizer, a gente lembra, obrigado, Senhor, por grande bênção. Para terminar, irmãos, a gratidão é uma resposta de fé que glorifica a Deus. Porque, veja, o que é que Jesus queria? Ele não queria somente, muitas vezes a gente faz, alguém que recebeu, deu alguma coisa e que fica esperando o agradecimento, né? Não quer ficar no vácuo. Mas é ruim, gente ingrata, né? Você dá uma coisa, se a pessoa não agradecer, dá vontade de tomar. Não, me dê de volta, você é muito ingrato. Jesus não estava nessa... Isso é muito mesquinho, né? Não era isso, não era um obrigado, não era um valeu, não era tratar o Senhor Jesus com essa cortesia, mas glorificar o nome do Senhor. Entendendo quem Jesus é, quem é o abençoador, é justamente isso, é olhar para o abençoador, mais do que para as bênçãos. Tem um comentarista, Warren Wiersbe, que ele diz algo fantástico, porque no verso 15 diz assim, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Muitas vezes a gente se lembra de ficar gritando na oração. Eles estavam gritando, né? Jesus, mestre, compadece de nós. Mas aqui, muitas vezes somos tão tímidos na hora de agradecer, né? Nem se lembra. Aqui não. Estava todo mundo gritando, mas acho que ele queria compensar os 10 no pulmão, dando glórias a Deus em alto e bom som. Uma pessoa grata todo mundo conhece, né? Que por onde ela passa, ela faz questão de mostrar as bênçãos do Senhor. Do mesmo jeito que uma pessoa, quando é ingrata, todo mundo sabe, né? Ele se prostra aos pés de Jesus. E aqui os termos, né? Ele agradeceu. Que coisa linda. Aí o Warren Wiersbe, que eu falei ainda há pouco para os irmãos, ele diz assim, ó, isso agradou ao Senhor mais do que todos os sacrifícios oferecidos pelos outros homens, apesar de estarem obedecendo à lei. Em vez de ir ao sacerdote, o samaritano tornou-se um sacerdote e fez um altar aos pés de Jesus. Isso não é lindo, né? Ele se tornou um sacerdote e ele fez um altar aos pés de Jesus. Oh, irmãos, façamos um altar aos pés de Jesus, em gratidão. Se fôssemos gratos como nós deveríamos ser, a gente viver aos pés de Jesus. Não somente fisicamente, mas um coração prostrado diante do Senhor e dando glórias a Deus. Jesus vai dizer, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, mostrando que Jesus, ele nota aqueles que têm um coração grato, aqueles que reconhecem quem é o abençoador. Para o samaritano, o abençoador é maior do que a bênção.
E Jesus valoriza isso. E no final, talvez para muitos, o maior milagre já aconteceu no começo da história. Que foi o quê? Quando Jesus diz, vai, e se mostra aos samaritanos, ou ao sacerdote, e eles foram curados. Alguns podem olhar para esse texto rapidamente e dizer, eita, grande milagre, foram 10 milagres. Mas o maior milagre não está ali não, está aqui no finalzinho. Porque ele diz assim, verso 19, e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eis aqui o maior milagre. Levanta, vai, volta para o convívio, volta para a sociedade, volta para casa. Porque entenda que ele não foi, quando viu que estava curado, ele foi para Jesus. Ele podia ter ido logo para casa, não era? Eu podia ter, para onde foram os outros 9? Sei lá. Mas ele volta, e agora Jesus vai, levanta, volta, porque a tua fé te salvou. A fé dos 9 era suficiente para curá-los, mas era insuficiente para salvá-los. Porque era uma fé que estava posta somente no que Jesus podia oferecer para eles. Já a fé desse único homem aqui estava posta em Jesus Cristo. Ele creu no Senhor e ele foi salvo. Veja que a maior bênção, a maior necessidade é aquela que eles nem conseguiam perceber. Nem sempre os necessitados sabem, na verdade, qual a sua maior necessidade. A maior necessidade daqueles homens era dar glórias a Deus. Eles pensavam que era só ser curados da lepra. A maior necessidade dos homens, irmãos, é dar glórias a Deus. É se prostrar diante do Senhor. É reconhecer o seu senhorio. E aqui, esse único homem, a maior bênção que ele recebe, ele nem pediu. Ele pediu para ser salvo. Mas Jesus atendeu um pedido que ele nem fez. Porque Jesus sabia mais da necessidade dele do que ele mesmo. Ele pensava que era só a lepra. Jesus sabia era a lepra do coração. Era a lepra do coração. Está lá seu Eufrásio, você fala nele, né? Ele está sendo aqui motivo de ilustração sempre, né? Está lá acamado, fraco, está até ficando mais forte, né? Mas está acamado, sem andar, etc, etc. Mas crê em Jesus Cristo. Você está curado. Tenha fé no Senhor. Por assim dizer, é melhor um acamado que crê em Cristo Jesus do que alguém que usa a cura que Deus lhe dá, o corpo que Deus lhe dá, para correr para a impiedade, a incredulidade. Aqui, meus irmãos, a gente vê como é importante a gratidão. Que a nossa vida, pois, seja marcada pela gratidão. Que os nossos cultos sejam uma oferta de gratidão a Deus. Eu creio que o Senhor Jesus, conhecendo os corações, Ele se alegra quando todo servo se volta para Ele em gratidão, em reconhecimento. Isso glorifica o nome do Senhor. Gratidão faz toda a diferença. No final, penso que no céu, como se fosse todos aqueles, inclusive os 9, se eles não se converteram, um dia vão voltar para o Senhor Jesus Cristo, né? Jesus vai dizer, onde é que você estava? Para onde você foi? Para onde vocês foram? Vocês receberam todas as dádivas. Vocês receberam todas as bênçãos. Vocês receberam a vida. E não me glorificaram. Todavia, irmãos, graças a Deus por aqueles que reconhecem o senhorio de Cristo e dão glórias ao nome do Senhor. Que Deus, então, preserve esse coração na gente, essa vida de gratidão pelos feitos do Senhor, pelo seu favor,
Que o Senhor cultive em nós essa gratidão. A reunião de oração é para a gente se lembrar das bênçãos também, com certeza. Glorificar a Deus pela grande salvação. Tem um hino antigo que diz assim: conta as bênçãos, dizes quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás o quê? Surpreso, quanto Deus já fez. Quantas coisas Deus já fez por nós. Quantas coisas. Vamos orar agora. Verdade, Senhor. Quantas coisas Tu já fizeste por nós. Quantas bênçãos, meu Deus. A salvação. Bendito dia, Pai, que o nosso coração foi curado da lepra. Bendito dia, ó Pai, que o Senhor olhou para nós com misericórdia. Cristo se revelou a nós. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Pai. Tantas pequenas coisas que, se somadas, se agigantam. Às vezes, grandes milagres também, curas físicas, tantos livramentos, tantas maravilhas, Senhor Deus, são incontáveis realmente, Pai. Incontáveis. O pão de cada dia que o Senhor nos dá, alegria na família. Senhor Deus, o fato de nós termos saúde, de nós podermos vir à Tua casa, de podermos trabalhar. Deus, quantas são essas bênçãos maravilhosas, Pai. Não nos deixe esquecer, Senhor Deus, do abençoador. O abençoador, que é maior do que qualquer bênção. A Tua presença, Senhor Deus. O Teu senhorio. Por isso queremos Te dar glórias. Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do Senhor. Nós oramos agradecidos por Tua palavra, pelo Teu Espírito que habita em nós. Pelo Teu Espírito que habita a igreja. Obrigado pela igreja. Obrigado pela liderança. Obrigado, Senhor, por cada departamento. Senhor, obrigado por Tua palavra que pode ser lida, ministrada. Obrigado pelos meus irmãos na fé. Obrigado pelas congregações. Teu reino que está entre nós. Deus amado, que maravilha. Sacerdócio real, uma nação santa, um povo escolhido. Fazemos parte desse povo. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém.